Você já se perguntou por que existem tantas pessoas, em sua maioria mulheres, que se apaixonam por detentos, principalmente serial killers? Bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabi e se você gosta de temas misteriosos e sobrenaturais, se inscreva, curte e compartilhe que sempre teremos vídeos novos por aqui. Vamos ao vídeo de hoje? Eu sempre me perguntei por que existiam tantas pessoas apaixonadas por assassinos presos, principalmente aqueles casos mais midiáticos, e agora que eu tenho a resposta, eu vim aqui compartilhar com vocês. Sentir paixão por criminosos não é uma síndrome, é um fenômeno psicológico que é chamado de hibristofilia. Essa atração também não é considerada um transtorno mental, ela é apenas uma forma de atração atípica, que também é conhecida como Síndrome de Bonnie-Clyde, em menção aos famosos criminosos da década de 1930. Pessoas que sofrem dessa síndrome geralmente se sentem atraídas por pessoas extremamente violentas e que cometem crimes brutais, de preferência serial killers, onde os mesmos até recebem inúmeras cartas de fãs, pedidos de casamento, de namoro, mensagens de carinho, e muitos deles até se casam e formam família enquanto estão presos. Não existe uma forma de ser preciso em relação aos motivos que levam as pessoas a sentir esse tipo de atração atípica, mas algumas das possíveis razões são fascínio pelo perigo, algum trauma significativo, baixa autoestima, idealização de romance e o mais comum, o efeito celebridade. Sheila Eisenberg, autora do livro Mulheres que Amam Homens que Matam, fez uma pesquisa com dezenas de mulheres e ela chegou à conclusão que o principal motivo para essa atração, para esse tipo de relacionamento acontecer, é que essas mulheres querem fama instantânea. E elas sabem que se relacionando com essas pessoas que estão ali no foco da mídia, elas vão receber atenção e vão receber holofotes e vão virar uma espécie de celebridade. Especialmente as mulheres acreditam que esse amor é recíproco. Um simples eu te amo recebido, uma migalha, já é o suficiente para elas acharem que aquilo é um relacionamento perfeito, aquilo é um relacionamento bom, que tudo vai dar certo, e elas acreditam que esses homens podem mudar para ajudar sua parceira, para ficar bem com sua parceira, mas o que elas não percebem é que elas acabam sendo apenas um objeto de conveniência para essa pessoa que cometeu o crime. Outra possibilidade é o amor maternal e a compaixão. Muitas mulheres acreditam que esses homens foram vítimas da sociedade ou sofreram com a infância infeliz, sofreram abuso, alguma coisa que deu um gatilho para que isso acontecesse, e elas acham que dando esse carinho e esse amor que eles não receberam em algum momento da vida, elas vão conseguir salvá-los. Existem também mulheres que acham que se relacionar com uma pessoa que tem sua liberdade privada faz com que ela tenha um maior controle sobre ele e que assim ela possa ter um controle total do relacionamento. E por isso que elas continuam nele. As pessoas que procuram esses criminosos geralmente têm um perfil completamente manipulável, mas elas são pessoas extremamente influentes também. Geralmente essas pessoas têm uma fé extrema na religião que exercem e elas costumam ter uma baixa autoestima por relacionamentos anteriores em que elas foram agredidas, em que elas foram traídas e até mesmo elas foram abusadas na infância, além delas apresentarem total desinteresse por pessoas livres. Infelizmente, ainda não existem registros científicos que expliquem o porquê essa condição é mais comum em mulheres do que em homens. A fama as atrai e existe uma enorme quantidade de casais formados por um preso de alta periculosidade e uma mulher livre que se casou enquanto ele já estava na prisão. Já as mulheres que se apaixonam por criminosos comuns, ou seja, aqueles que não têm tanta exposição midiática, elas alegam que se apaixonam porque só elas enxergam o lado bom dessa pessoa. A maioria delas acredita na inocência do seu namorado, do seu marido, e elas acham que o homem que ela ama seria incapaz de cometer qualquer tipo de crime, principalmente crimes mais bárbaros. Para ilustrar, eu vou citar alguns casos. Por exemplo, o Scott Peterson. Ele foi acusado de atirar na esposa grávida de 8 meses e antes mesmo dele ser preso, ele já tinha recebido inúmeros pedidos de casamento. O Charles Manson, criador de uma seita que cometeu crimes bárbaros, ia se casar pouco antes da sua morte, em 2017.
Os dois irmãos Menendez, acusados de planejar e matar os pais, se casaram enquanto ainda estavam presos. O que também aconteceu com a dupla de estranguladores de Hillside. Eles cometeram crimes horríveis, eu não sei nem se eu posso citar aqui, contra 10 meninas e mulheres, e os dois se casaram enquanto ainda estavam presos também. Ted Bundy começou a se relacionar com Carrie Ann Bone enquanto ele ainda estava em julgamento. E o julgamento na época era por 2 assassinatos e 3 agressões. A Carol casou com ele, teve um filho, pouco tempo depois ele assumiu 30 assassinatos. O Richard Ramirez, conhecido também como Perseguidor da Noite, matou mais de uma dúzia de pessoas, e ele se casou com Doreen Lioy. Em entrevista à CNN, a Doreen disse que não se importava que achassem ela louca e que ela acreditava totalmente na versão dele. Agora, citando um caso brasileiro, temos o Tiago Henrique Gomes da Rocha. Ele foi acusado de assassinar 39 pessoas, em sua maioria mulheres, porque ele alegava que não se sentia bem perto delas. Tiago recebe inúmeras mensagens de carinho de fãs que se dizem apaixonadas e pedem com muita frequência para visitá-lo e conhecê-lo pessoalmente na cadeia. Apesar de ser minoria, existem também mulheres que recebem esse tipo de atenção. A Susan Atkins, membro da família Manson, participou ativamente do caso Sharon Tate, um caso horrível, e ela pegou prisão perpétua e na cadeia ela casou com 2 homens diferentes. Como muitos estados não aceitam visitas conjugais, muitas mulheres não se importam com isso e elas só querem o romance. Elas acham que, continuando com isso, elas vão ter um romance perfeito, um conto de fadas, um romance de filme, aquela coisa perfeitinha. Mas em muitos casos esses relacionamentos não duram porque não há convivência entre o casal, não há contato físico, não há nada. E logo esse conto de fadas, esse romance perfeito, cai por terra e aí a realidade bate na porta e tudo acaba. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu achei bem curioso, eu não conhecia essas características, né? Eu não entendia o porquê que tantas pessoas idolatravam essas figuras, né? Esses criminosos. E continuo sem entender, mas pelo menos nós assim conseguimos traçar um perfil mais ou menos próximo, né, do que pode acontecer para que essas pessoas caiam nesse tipo de situação ou busquem esse tipo de situação. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado das curiosidades e até a próxima. Tchau, tchau!